Fala, galera! Então, estamos aqui para uma aula de arte visual com a professora Leila, para a gente estar analisando a nossa obra do PAS 2 UNB, conhecida como Rápido de Proserpina ou o Rápido de Perséfone, do nosso escultor conhecidíssimo aí, o Bernini. Então, hoje a gente vai fazer uma análise minuciosa desta obra aí, tá bom? Então, para a gente começar, algumas informações aí um pouquinho mais detalhadas para nós. Primeiro delas, nosso material, que é o mármore, que eles chamam aí, que é o mármore de Carrara, que é esse mármore branco, muito utilizado pelos artistas aí durante toda a nossa história, desde a Grécia Antiga, né? Então, se você fez lá o seu PAS 1, você estudou as suas obras, né, lá, por exemplo, de Escóbolo, né, ou Paternon, lá na Grécia, que você também estava trabalhando muito com o mármore, né? E aqui a gente também não vai deixar de estar utilizando este material, tá bom? Então, a gente tem aí este elemento aí que vai trazer algumas características para nossa obra, certo? Então, o primeiro deles, nossa obra ela vai ser toda branca, porque esta é a cor do seu mármore, que era considerado algo belíssimo para a época, você trabalhar com esse mármore, né? Ele não era barato, né? E ele é um material extremamente rígido, tá bom? Isso já foi questão de prova, tá bom? Então é muito importante você pensar que se o nosso material da nossa escultura é o mármore, ele é, né, um material extremamente rígido, né, e difícil para você estar esculpindo. Tá bom? Então, esse é um dos elementos, tá? Nossa dimensão, 2,25 metros de altura, tá bom? Então, ela é uma obra relativamente grande, tá bom? Você pega, né, o tamanho proporcional do corpo humano, mas você aumenta um pouquinho por conta da posição que você tem da figura feminina em relação à figura masculina. Tá bom? E atualmente essa obra ela tá aí na Galeria Borghese, na Roma, ok? Então lá em Roma, belezura? Bom, vamos pensar o seguinte, qual é o movimento artístico que essa obra fez parte? Pensa aí, tô falando de 1621, que é a data da nossa obra. Então 1600, você que é uma pessoa ligada, você vai falar, estou no nosso movimento conhecidíssimo aí do Barroco, que a gente tem bastante obra aí do Barroco para nós na nossa segunda etapa, certo? Então a gente tem visuais, temos lá na literatura, temos na música, né? Então a gente tem que ficar muito ligado que é um movimento aí muito exigido para você na segunda etapa, tá? Bom, o que foi o Barroco de uma maneira muito rápida e sucinta, tá? Barroco, né, a gente vai estar falando de um movimento aqui inicialmente europeu, tá bom? Com foco principalmente na cidade italiana, porque a gente está falando de escultura, tá bom? A gente não está mais falando de pintura. Pintura você trabalhou lá no primeiro ano com a sua obra lá da Artemisia Gentileschi, tranquilo? Então a gente está aqui no nosso século 17, porque estamos falando de 1600. Tá bom? Esse movimento ele vai ser associado a um período histórico. O que estava acontecendo no nosso contexto histórico? A gente estava no período do que a gente chama da Contra-Reforma, ok? O que era a Contra-Reforma? Era uma tentativa da Igreja Católica de retomar os seus fiéis, certo? Então, o que a gente tem que ficar ligado? A gente tem que lembrar que houve a reforma protestante, então a criação de uma nova religião, a igreja perdeu os fiéis, e aí ela vai começar a tentar trazer os fiéis de volta de que maneira? Na minha contra-reforma. E aí o Barroco vai se associar ao nosso período da contra-reforma, ou seja, a igreja ela vai usar a arte para tentar cativar mais fiel novamente, tá bom? Então lembrem, né? A arte com a religião,
né, e com seu contexto histórico tem tudo a ver, a gente tem que estar sempre ligado. E tá conectado porque a nossa prova do PAS, ela é interdisciplinar. Logo, nós estamos falando de uma prova que ela pode estar caindo, essa obra, e associando a este contexto, que é o contexto da Contra-Reforma. Tranquilo? Então, fiquem ligados nessa dica aí, tá bom? Então, a gente tem que os nossos, né, artistas inicialmente, eles vão estar fazendo as suas obras associadas ao catolicismo, tá bom? Posteriormente, a gente vai ter, tá? Isso vai ser gradativo, porque o barroco vai ser um movimento que vai durar muitos anos, tá bom? Então, a gente vai ter aí que ele vai durar vários anos, tá? Você dura aí mais de 100 anos de movimento, ainda chega no Brasil, que a gente vai falar mais pra frente, tá? Mas a gente tem que ele vai se transformar, justamente por ser um movimento muito longo. Então, nessa transformação, a gente vai começar a inserir uma temática que não é só a temática religiosa cristã, mas nós vamos estar associando também a nossa temática mitológica, tá bom? Que vai ser aqui o nosso caso aqui desta nossa obra, tá bom? Bom, antes da gente entrar no mito, na religiosidade, vamos pensar o seguinte: qual é o significado da palavra barroco? Isso é algo que é muito importante para a gente entender mais um pouquinho ainda do nosso movimento, tá? Então, o que a gente tem que entender aí? Primeiro, tá? Que a palavra barroco, ela vai estar associada para nós a um período, certo? A uma região naquela época, perto da Itália, em que você fazia extração de pérolas, né? E essas pérolas que eram extraídas nessa região, elas eram todas deformadas, irregulares, elas eram todas disformes, elas eram todas ali esquisitas para você, certo? E aí, o que acontece? A população vai começar, né? As pessoas vão começar a associar, né, aquelas pérolas dessa região que eles chamavam de Broacte, né? Eu não sei pronunciar direito aí, né? E eles vão associar a visualidade das nossas obras a essa deformação. E aí acabam incorporando este nome, tá bom? E aí a gente vai aderir ao nosso, né, a nossa ideia aí do barroco, tá bom? E aí esse passa a ser o nome aí mais forte, tá bom? Observação importante. A gente tem que lembrar também que o barroco ele vai vir como uma ruptura ao movimento renascentista, né, que foi um dos últimos movimentos que vocês estudaram lá no primeiro ano de vocês, tá? Então, tudo que o Renascimento pregava como forte, o Barroco ele vai querer se contrapor, certo? Então, isso é bem importante de estar ali no nosso pensamento quando a gente estiver analisando a nossa obra, tá bom? Bom, vamos então agora para a nossa análise composicional, certo? Se por acaso você ficar com alguma dúvida de algum termo aqui, procura lá no nosso Instagram, tá bom? As nossas aulas, certo? Que a gente fez analisando fundamento por fundamento. A gente também vai estar subindo essas aulas lá para o YouTube e para nossa página, para vocês estarem ali se organizando. Então, se ficou com alguma dúvida de algum termo, de alguma palavra que a gente estiver falando aqui, corre lá e assiste a nossa aula que a gente fala sobre essa temática, tá bom? Bom, então, vamos à nossa análise composicional. Então, primeira característica, gente, fundamental e que é assim muito marcante para nós dentro do barroco, tá bom? A gente tem dramaticidade, né, e emoção, tá? É muito emotiva as nossas obras do Paz dentro do barroco,
certo? É muito dramática, tá? Esta palavra a gente vai estar associando, certo? Lá ao teatro, que você vai estar vendo lá com Veiga, né? Essas palavras, esses termos, tá bom? Então, a dramaticidade a gente está associando a uma ideia teatral mesmo. Então, a sua obra, ela é teatral, né? Você olha para ela e você se impacta emocionalmente, você fica, ai meu Deus, né? O que está acontecendo? Eu estou ficando meio nervosa, meio ansiosa olhando para essa obra. Isso é o que o artista quer provocar em você nesse período, tá? Então são duas características muito marcantes e muito presentes, certo? Se você tem uma boa memória, galera, você vai lembrar que isso é completamente o oposto do que foi o Renascimento. Então, o Renascimento, ele não quer drama, ele não quer emoção, ele não quer teatralidade. O que o Renascimento quer? Ele quer racionalidade. Então, veja como que muda, tá bom? Então, o Renascimento é razão, é objetividade. Quando você vem para cá, para o nosso Barroco, para o nosso Bernini, tá bom? Nós vamos estar falando aí de dramaticidade e de muita emoção para você, tá bom? Então, são duas coisas muito marcantes. Se você observar na obra, né, as feições da nossa personagem feminina, né, a forma dela tá empurrando outro personagem, tudo isso vai despertando essa dramaticidade e essa emoção, tá bom? Outra característica muito importante para nós aqui, tá? É o dinamismo. Lembrando que dinamismo é a nossa ideia de que passa sensação física de movimento. Então, aqui nessa obra, como é que eu vou conseguir obter isso? Né? Até mostrei uma outra angulação da obra para você estar observando, para você estar ligado. Né? Então, se você for perceber ali, ó, né, vai descendo para você ali a mão, né, do nosso personagem masculino, que daqui a pouquinho a gente vai falar quem é, tá? Tô deixando essa curiosidade aí para vocês, tá bom? E a mão, ela vai, ó, pressionar a pele da nossa personagem feminina. Então, ela tá pressionando fortemente, ou seja, tá provocando, né, ali uma tensão física, né, entre um personagem e outro, né? Até o fato, se nós voltarmos ali na nossa outra imagem, né, o fato dela tá empurrando o outro personagem já mostra essa tensão entre esses dois personagens. E fiquem ligados, isso foi questão de prova já do PAS, tá? Tensão entre os corpos, tá? Agora, além da tensão entre os corpos, a gente tem a tensão física muscular também, né? Então, o músculo da nossa personagem está extremamente tensionado aí por conta desses movimentos. Temos muita também torção, né? Então, a gente tem que a figura, né, ela está toda, né, ela vai, né, se contorcendo para você, que a gente chama isso, né, de uma torção muito forte na nossa obra, né? Se você observar por trás dela, vai descendo, né, um tecido, e aí o tecido tá todo ondulado para você. Então a gente tem o que a gente chama do drapeamento das vestes. Isso também já foi pergunta de prova do PAS, tá? Então questionando para você se na imagem tinha drapeamento das vestes. Nós temos aqui. E a gente tem aí um excesso de linhas curvas e muitas diagonais, né? Então, o fato dela estar tortuosa para você aumenta a sua sensação de dinamismo, tá bom? Tranquilo? Ficamos bem com dinamismo? Então, dramaticidade, teatralidade, né? Exaltação da emoção e muito dinamismo, tá? Agora, aqui estou mostrando para vocês, né, duas angulações diferentes, né? Então, uma angulação lateral
e um zoom da imagem para você. Eu gosto muito dessa imagem, tá bom, galera? Dessas duas angulações. Primeiro, porque a gente consegue ver o cachorro de 3 cabeças, que a gente vai falar já já dele. E a gente consegue ver a mão novamente, pressionando o corpo feminino. Só que agora você consegue ver, a pressão é tão grande dessa mão, ele pressiona tanto, a força, né, a brutalidade é tão grande da nossa figura masculina, que você consegue ver, né, o gordinho do corpo saltando para fora, né, de tanta tensão. Gente, isso aí demonstra pra gente outras duas características muito importantes da nossa obra. Que características são essas? Anatomia perfeita na sua obra. Então percebam que a anatomia que a galera adquiriu no Renascimento se manteve aqui no Barroco, tá bom? E, além disso, a gente vai ter um exagero de detalhes, ou seja, um exagero anatômico, né? Essa obra você consegue ver, né, com muita precisão a unha, né, os riscos que você tem das mãos, nos pés, né? Então, cada micro detalhe que você possa imaginar do corpo está lá, sendo retratado para você nesta escultura de Bernini, tá bom? Temos também, né, se você for reparar muito bem agora, os nossos artistas, eles já dão conta de fazer cabelo, né? Se você pegar suas obras da Grécia Antiga ou Roma Antiga, eles não conseguiam fazer, né? Aqui você já tem, então você consegue distinguir muito claramente a figura masculina da figura feminina, né? Então você ter os cabelos longos e compridos, né, encaracolado e cacheado, porque era o cabelo da época, tá bom? Porque ele está, né, fazendo jus ali ao seu período, né? E a gente tem também a questão da barba masculina, né? Então, avantajada para você reforçando aí um pouquinho esse nosso contraste, tá bom? Mas, gente, reparem que os detalhes são, assim, muito fortes para você, né? No nosso Cérbero, que é o nosso cachorro de 3 cabeças, você consegue ver o pelo, né? O vento que bateu, que ondulou a sua veste, ele também abriu os pelos do seu animal, tá? Então, realmente é um nível muito exagerado, tá? É uma palavra aí muito forte pra gente dessa obra, tá? Bom, e aí nós temos também, tá, que pensar nas nossas linguagens artísticas que a gente pode estar aí categorizando, tá bom? Essa nossa obra, tá? Então a gente pode estar falando em arte figurativa e em arte, né, naturalista. Lembra, né? Se eu estou numa representação de uma pessoa ou de um animal, eu estou numa arte figurativa. E quando eu estou numa precisão, né, ou seja, num exagero, nessa anatomia perfeita, eu vou ter o que eu chamo de naturalismo. Importante você pensar o seguinte, tá bom? Quando a gente fala das duas personagens, nós temos aí que a figura feminina, ela tá sobre a figura masculina, certo? Então, como a gente tem um sobre o outro, nós vamos ter aí o que a gente chama de sobreposição. E isso vai reforçar a nossa dramaticidade da nossa obra, tá bom? Então, vamos pensar assim, né? Se a gente pudesse resumir a nossa análise em palavras-chave para você poder montar no seu resumo ou no seu mapa mental, tá bom? Nós ficamos com exaltação da emoção, dramaticidade, muito dinamismo, exageros de detalhes anatômicos e uma arte figurativa e naturalista. Tranquilo? Dessa forma, nós
fechamos a nossa análise visual, tá bom? A nossa parte aí básica de análise compositiva desta nossa obra, tá? Agora, nós vamos para a nossa temática, certo? Então, vamos pensar o seguinte: qual é o tema dessa nossa obra? Já fui dando umas dicas para você ao longo aí do nosso vídeo. Então, falamos que o nosso tema ele é mitológico, estamos falando de mitologia. Professora, mas você não falou pra gente que o tema era cristão? Mas se você ficou ligado, eu falei que o movimento se transforma e depois alguns artistas passam a falar de temas mitológicos também, ok? Que é o nosso caso aqui, certo? Bom, vamos então contar um pouquinho da história dessa nossa obra, tá bom? Qual é a história da nossa obra, galera? Nós temos aí que para a gente entender, a gente precisa primeiro relembrar dos nossos personagens mitológicos que vão aparecer na nossa história, certo? Então, não sei se você gosta de mitologia, se você lembra da sua aula lá do primeiro ano de cênicas para você trabalhar a Ifigênia, que você tem que relacionar um pouquinho a mitologia. Mas então vamos fazer aí uma volta dessa memória. Então, quem são as nossas pessoas que nós precisamos saber? Nós temos Zeus, que é o deus dos raios e dos trovões. Nós temos Hades, que é o deus do submundo e irmão de Zeus. Temos Deméter, que é a deusa da agricultura e irmã tanto de Hades quanto de Zeus. Perséfone, que é a nossa personagem principal da história, tá no título da sua obra, que é a deusa das estações do ano e da primavera, filha de Deméter com Zeus, tá bom? E temos aí Hermes, que é o nosso deus mensageiro. Tranquilo? Então esses são os principais deuses que vão estar aparecendo para nós na nossa história. Resumidamente a nossa história, galera. Vamos lá, tá bom? Nós temos aí que Hades vai se apaixonar perdidamente por Perséfone, que ela era extremamente bela e ela andava muito com as ninfas, que são os espíritos da natureza, certo? Ela gostava muito de andar pelas florestas e pelos bosques, até porque sua mãe é a deusa da agricultura, né? Então a gente tem uma relação muito boa entre Perséfone e a natureza. Um belo dia, Hades vai sequestrar Perséfone contra sua vontade. Então ele rapta Perséfone, olha o nosso título da nossa obra, e vai levar Perséfone lá para o submundo. Lá eles vão fazer um encontro, né? Vão ter lá uma saída, aquelas cantadas, etc e tal. Até que Perséfone, achando que ninguém estava vendo ela vai comer, né, ela vai tirar, né, do submundo uma fruta de romã, vai pegar em suas mãos, vai abrir e ela vai comer 6 grãozinhos lá, 6 sementes, não sei como falar, não sou prof de biologia. Mas ela vai comer 6 pedacinhos lá, né? 6 sementes para você de romã. Só que ela achava que ninguém estava vendo. E aí, conversa vai, conversa vem, né? Entre ela e Hades, e ela vai querer voltar para casa. Só que ela não consegue, pois a regra é básica. Se você se alimentar de um fruto no submundo, você está preso a ele, você vai estar vinculado a ele. E aí Perséfone fica presa no submundo. Enquanto isso, sua mãe vai começar desesperadamente a te procurar, né? Vai procurar, não, né, gente? Vai procurar Perséfone, tá bom? E não consegue, ela vai ficar extremamente triste. Com isso vai vir o inverno, né? E as plantações, elas vão começar a deixar de existir, vai começar a morrer muitos homens, então começa uma tormenta na terra,
até que Deméter consegue falar com Zeus e pedir-lhe ajuda, né? Até porque Perséfone é filha dele também. E aí, Hermes pede para... nós temos aí que Zeus vai pedir para que Hermes procure e encontre Perséfone. Quando ele encontra, né, ele vai fazer um acordo com Hades, né, para que Hades pudesse devolver Perséfone. Hades aceita o acordo, mas ele fala, olha, Perséfone pode até voltar, porém, ela está vinculada ao submundo. Então, nós vamos fazer o seguinte, né, nós vamos pegar as 6 romãs que ela comeu, as 6 sementes de romã que ela comeu, e este vai ser o período que ela vai ficar comigo. Os outros 6 meses ela poderá retornar para a Terra e visitar sua mãe. Olha que interessante a nossa história. Dessa maneira, galera, nós vamos ter aí que Perséfone vai se transformar na deusa das estações do ano e da primavera, justamente porque quando Perséfone vai para a Terra, sua mãe vai ficar feliz e o mundo irá florir, certo? Ele vai desabrochar, vai vir a primavera. Quando Perséfone retorna, né, sua mãe vai ficar triste, então será o inverno. Tranquilo? Então, com este mito, os antigos, né, gregos e romanos, em sua mitologia, né, e na sua religiosidade, eles explicavam aí para nós sobre as estações do ano, tá bom? Então, muito interessante a nossa história, tá? Acredito que, né, fixando aí para você essa ideia que a gente tem aí dessa história, fica mais forte pra gente ainda, né? O porquê que Perséfone empurra Hades, né? Ela quer fugir, ela quer escapar dele, né? E o nosso animal que tá aí, o Cerberus, é o nosso grande guardião que sempre está caminhando, né, com Hades aí no submundo, tá bom? Espero que tenham gostado, né? Lembrem de fazer aí, né, um mapa mental ou um resumo com essas palavrinhas-chaves para você poder fixar essas informações aí, né, para quando você for fazer a sua prova, tá bom? Beijos para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, galera!